O grande castelo estava empoleirado num penhasco cercado por demônios. Passos podiam ser ouvidos dentro das paredes desse castelo. A porta se abriu com um rangido alto. O demônio recebeu Lily e Carmine em sua morada. Liao levantou sua espada gigante e assim se enfrentaram. Na frente de Liao estava o próprio Senhor Demônio, Dinosferatu. O mestre olhou para Liao, pensou um pouco, examinou o cara e achou, na opinião dele, que Liao era feio demais para ser chamado de herói. Só a espada na mão dele que até prestava. Quando Liao mostrou determinação para enfrentá-lo, então o bispo é obrigado a responder na mesma moeda e ela o menosprezou, chamando Liao de um verme desprezível da Igreja da Terra Santa, dizendo para ele se olhar porque estava tremendo todo e nem tinha coragem de se chamar herói. Liao ficou surpreso olhando para o mestre. Dinosferatu percebeu que Liao não segurava a espada direito e a postura dele era ruim. Ele provavelmente realmente acha que do jeito que tá vai esmagar o Senhor Demônio abnegado. Liao não disse nada. O mestre falou que nesse caso que o herói ataque, ele vai sentir todo o poder dos Nosferatu na pele. As mãos de Liao tremiam. Ele se perguntava se tinha vacilado. O corpo todo dele tremia enquanto tentava falar, então jogou a espada longe, ferozmente, mandando tudo pro inferno. Liao se curvou, cansado, achando que aquilo era uma palhaçada que o irritava. Ele não entendia por que essa farsa estava rolando. Liao falou pro senhor parar com aquilo. Lágrimas brotaram no rosto dele. Liao não queria matar o cara. Fica olhou para ele com tristeza e suspirou, mandando ele parar de frescura, que ele precisava pegar a espada de novo e continuar no roteiro. Fica falou o nome dele. Liao respondeu, afinal eles já tinham decidido tudo. A Igreja da Terra Santa projetava que, como prefeito, ele mataria a raiz do mal com as próprias mãos. Ele era chamado tanto de Senhor dos Vampiros quanto de Feiticeiro Imortal, e Dinarado. Liao não entendia onde ele estava, o Senhor dos Vampiros, afinal, nunca tinha bebido sangue na vida. Era só uma encenação com o Senhor Demônio, um ato necessário para ficar realista. Fica pediu silêncio. Disse que ele nunca se chamou vampiro, mas não podia negar que era um ser diferente das pessoas normais, não fazia ideia de quando tinha nascido, não percebeu quando já estava vagando pelo mundo nesse corpo. O sangue dele continha energia mágica centenas de vezes maior que a de um humano, tudo porque ele conseguia absorver a energia ao redor, por isso ele não envelhecia nem ficava doente. Havia uma casa destruída, Valika tinha vários cones na mesa e um bastão perto do pedestal. Dinossauro olhava pensativo para a magia na mão dele, estava experimentando com seu sangue que transbordava energia mágica. Crianças observavam pela janela, testemunhas desse ritual o chamavam de vampiro. A galera achava que ele fazia algo com o sangue e ficava com medo. Decidiram que precisavam expulsar o monstro da vila. Eles cercaram a casa do vampiro, que ficou assustado. Os homens estavam armados com forçados e tochas. Ele passou uns 50 anos fugindo, caçado de todo lado feito um monstro, não lembrava de nenhum momento de paz. As pessoas ruins queriam matar ele e ele teve que sair desse lugar. Então achou o castelo. Quando entrou, não notou ninguém vivo, pensou em se instalar ali, mas estava preocupado com o que os moradores próximos iam falar. Os moradores diziam que o castelo estava vazio há muito tempo, sem dono, e que se ele quisesse morar ali ninguém ia ligar, só faltava deixar o castelo em ordem, e ele estava pronto. O vampiro ficou feliz com sua nova casa, os moradores despreocupados o aceitaram fácil, as crianças ficavam de olho nele e ele percebeu, deixou elas entrarem, ensinando várias coisas, ajudava as crianças quando não entendiam. Os moradores fizeram uma cadeira para Din, ele aceitou o presente de bom grado. Desde então passou 150 anos em paz e sossego, os moradores rezavam por ele, em certo ponto ele virou até tipo um anjo da guarda da vila. Liao insistia que seu senhor não tinha feito nada errado, ele era o anjo da guarda deles, um pai imortal, um membro da família, um professor. Liao queria entender por que ele mataria o mestre, mas Din estava cansado de choradeira e histeria e disse que estava na hora dele parar porque ele era o chefe da vila e pai daquela criança. Liao começou a falar sobre a doença da marca. Se a epidemia não tivesse começado eles não teriam chegado tão longe. Foi um ano atrás na capital, tinha uma doença, marcas negras cobriam o corpo todo, o que eles faziam a febre não passava. O jovem olhava para a multidão, dizendo que eles não tinham nada a temer, tinham que acreditar na Igreja da Terra Santa, fé inabalável era necessária para curar a doença, chamava o povo para se arrepender dos pecados e aí a escuridão ia diminuir. Era preciso beber água benta que a doença ia embora na hora. As ruas estavam cheias de corpos mortos. Segundo relatos, a intensidade da infecção não diminuía. Pelo contrário, cada vez mais moradores de várias terras tinham febre alta. O número de mortos passou de 1000.
Os corpos já não eram enterrados, o prefeito xingava. Surgiam muitas perguntas. O que estava acontecendo? Por que nada ajudava e qual era a causa da doença? O jovem recebeu outro relatório. Só na vila de Fará, nas montanhas remotas, não tinham mortes. Vedica olhou para a mão infectada e pensou. Confirmou que era a peste da marca da morte que tinha dominado a capital. Os moradores ficaram surpresos. O chefe ouviu que um monte de gente já tinha morrido dessa doença na capital e ele tinha medo que a mesma coisa acontecesse na vila deles. Vedica pediu para não se preocupar. Ele já tinha passado por epidemias antes e sabia como lidar, mas era a primeira vez que enfrentava algo assim. Ele mandou os moradores evitarem contato com pessoas da capital, mas não dava para isolar todo mundo dos refugiados e mensageiros. Ordenou que levassem para o castelo todos os suspeitos de infecção, já que o corpo dele não pegava doença, ele mesmo cuidaria deles. Vladika falou com o povo que essa epidemia se espalhava pelo ar, tinham que ficar atentos. Mesmo uma febrinha podia significar infecção, precisavam lavar as mãos direito. Ele fez uma máscara com ervas lanal que purificava o ar, tinha que usar o tempo todo sem tirar, trocando uma vez por dia. Viraram para Vladika, era Lial, ele veio contar sobre a filha Elis. Din olhou triste, caminhava pelo corredor do castelo, abriu a porta e entrou no quarto. Fica decidiu saber como Alice estava, mas a garota mal conseguia falar. Ele a tranquilizou dizendo que estava tudo bem e ela não ia morrer. A garota sorriu. A condição dela era muito pior que a dos outros infectados. Precisavam agir rápido. Din ficou triste. Falou que todas as pessoas da Vila Fair eram preciosas para ele. Considerava elas família. Cada morte era difícil demais para ele, numa vida de 200 anos. Quando a morte ameaça um familiar, especialmente, o sangue místico pode ser usado como catalisador para magia, tem poder de purificação, ele daria o sangue dela, assim conseguiu salvar a vila da invasão da praga das marcas da morte. Moradores de outra vila chegaram na Vila Fá, foram recebidos pelo chefe L. Depois de ouvir ele, o outro chefe finalmente se convenceu que nessa vila espreitava um monstro chamado Senhor Vampiro. Lial não sabe se era o mesmo monstro, há registros de umas centenas de anos com relatos repetidos de sua proteção. Ele é chamado Senhor Vampiro ou Senhor Demônio Abnegado, criatura que suga sangue humano e manja de magia. Era um monstro aterrorizante, mas tiveram sorte de descobrir isso bem na hora. Lial não entende o que quer dizer, agora a fonte da doença que aterroriza a humanidade ficou conhecida, é tudo resultado das maquinações do Senhor Demônio, mas Lial acha isso loucura. Essas pessoas da Igreja da Terra Santa estão espalhando que o Senhor deles é o responsável pelas marcas da morte. Din lê que todo o território da Vila Fá está sob influência da magia negra dele, por isso conseguiu evitar a invasão da doença mortal. Essa teoria é interessante. Lial contou sobre o Senhor deles, mas sugeriram que se ele quisesse limpar seu nome, deveria pegar a espada sagrada e matar Dinaratu, assim provaria a inocência da vila toda. Essa é a ordem real. Lial pede para contar pro senhor, ele quer saber o que pensa sobre resolver o caso das marcas da morte assim. Vedica pergunta se ele tem que matar ele. Lial não acredita. O senhor diz que baseado nessa ordem, dá para assumir que pegaram a vila toda como refém e ele quer proteger ela tanto quanto Lial. Ele bateu no ombro de Lial, falou que ele tem que derrotar o Senhor Vampiro e ganhar a confiança da igreja, pediu para não desapontar o chefe. Lial não quer ser o cara que mata o senhor dele. Lial pensou na filha, ficou pensando no que falar para ela. A filha sempre dizia que ia ser noiva dele. O senhor acha que ela ainda é muito nova e quando crescer Lial vai escolher uma humana para ela. Lial implora para o senhor fugir. Din olhou triste, falou que eles vão enganar a igreja de algum jeito e mesmo se não der certo, se tentarem seguir o senhor, eles estão prontos para lutar para atrasar, monopolizaram totalmente artefatos poderosos e conhecimento de magia antiga. Se tornaram uma organização militar fortíssima, com esse poder até dobraram nobres e famílias reais de vários reinos. Din não tem chance contra eles também. Lial vai enfrentar essa galera, colocando toda a vila numa posição de perseguição. Lial não tem resposta. Din diz que ele vai ter que aguentar e acabar com ele. O tempo tá acabando. O morcego mexeu as asas ao ouvir passos altos. A porta abriu com barulho. Eles vieram buscar o Senhor Demônio Abnegado. Din asverado. Os paladinos da Igreja da Terra Santa tinham vindo punir ele. Lial xingou baixo. Disse que tinha que fazer isso agora. Din chamou eles de idiotas da igreja. Achavam mesmo que podiam derrotar o grande Dinosferatu. E começou a andar em direção a Lial. Lial virou a cabeça. A espada dele perfurou Dinosferatu. Os olhos de Lial congelaram de horror. Seu senhor estava gravemente ferido. Din sussurrou no ouvido dele que tinha sido surpreendentemente doloroso. Que ele não teve uma vida tão ruim.
Não teve filhos, mas criou uma família de mentirinha e isso era o suficiente. Foi até onde foi por eles. Não queria que todo o esforço dele fosse em vão e esperava que Liao entendesse. Liao respondeu chorando que sim. Din colocou a mão no ombro dele e se afastou. Din disse que Liao era um verdadeiro herói de verdade e que isso doía. Como é que não? Ele acredita que só não envelheceu, mas que não era realmente imortal. Ele olhou para Liao, que ainda não tinha terminado. Din encarou ele, mandando parar de ficar parado feito estátua, que Liao tinha que falar alguma coisa. Liao rangeu os dentes e chamou Din de feiticeiro do mal, levantou a espada sagrada e anunciou triunfante que o mestre tinha sido atingido por ele, o chefe da vila, Liao Carmine. A galera estava orgulhosa do Liao. Din caiu no chão, as pessoas chamaram Liao de bom herói. O papel da cena acabou e agora ele tinha coisa para fazer. Seu familiar, o morcego, estava ali. Vaca sabia que aquilo ia ser o fim e agiu, tentando passar a alma dele daquele corpo pro morcego. O rosto de Din caiu no chão. Tava ruim. Ele não esperava que a força dele fosse acabar tão rápido. Não conseguiu migrar a alma. Tentou pegar o morcego. Parecia que o plano tinha falhado. A mão dele caiu morta. Não conseguiu se esconder direito. O que o tornou alvo de uma organização enorme. E foi assim que acabou. Fracasso. Sem saída. Ele devia ter conhecido as pessoas melhor antes de tirar essa conclusão. Aí Liao e os outros não teriam se envolvido. Os olhos de Din fecharam. Uma voz soou oferecendo passar pelo processo de renascimento. Din ficou surpreso. Conseguia ouvir pedaços do que a voz dizia. Falava sobre em quem ele poderia renascer. Din pensou que estava imaginando, mas a voz continuou falando, convidando ele a renascer naquele mundo. Din pensou em Liao, do jeito que ele se curvava sobre o corpo dele chorando. Dinos Fatua sentiu com a cabeça. O consentimento foi confirmado e a voz foi sumindo aos poucos. Ele renasceria como humano. Liao baixou o olhar, olhou de novo para seu senhor que jazia imóvel no chão. Vou vê-los de novo, pensou Din, se perguntando se conseguiu dizer essas últimas palavras em voz alta ou não. Liao mexeu a cabeça, e parecia para Vladika que ele assentiu. Como realmente foi, ele nunca saberia. Viu as mãos dele se esticando pro céu. Ele renascia como um ser humano, e de repente lembrou do seu 10º aniversário. A voz perguntou se Din queria renascer naquele mundo, e ele renasceu como um homem, olhando as mãos, curioso para saber que voz era aquela. Din saiu da cama e continuou olhando para as mãos. Faziam 3 anos que a memória de Din Nosferatu tinha voltado para ele. Finalmente ele se acostumou com a diferença entre as memórias do passado e do presente. Ele viveu nesse corpo por 13 anos. No passado uns 200. Ele já tinha aceitado esse fato. Ele era o Sr. Vampiro Din Nosferatu e também o segundo filho da família baronial Yuki Gr. Din pensou nisso. Depois de morrer nas mãos de Kyle, ele tinha que mover a alma para um familiar, um morcego. Para fazer isso ele deu sangue para ela e encheu ela de energia mágica. Também preparou um feitiço especial e sofreu um baita fiasco. Na real, essa foi a primeira audição dele. Ele nunca tinha morrido antes. O fracasso era inevitável. Mais importante, depois que conseguiu mover a alma, aquela voz misteriosa apareceu. Depois disso, a consciência dele apagou. E agora ele renascia como humano. Ele abriu a janela, olhando para a criatura, olhando para o horizonte. Queria saber quem o reencarnou e quanto tempo tinha passado desde então. Aquilo era uma baronia, bem longe da capital, o tal Interlan. A baronia Grossery era composta por ele, o bastardo do atual chefe Georg Grossery, o pai que o adotou na família, o filho legítimo, o irmão mais velho Zeros e a irmã mais nova Ria. Contando ele, eram só 4 pessoas na família. Como ele não era filho da esposa legítima, não tinha direito ao título de nobreza, então precisava decidir o que fazer, se matricular numa escola ou virar aventureiro. Mas antes disso precisava entender melhor a humanidade. Na vida passada não tinha conseguido se encaixar direito na sociedade humana. Morando no castelo todo mundo caçava feito monstro. Só depois virou o anjo da guarda da vila e esse era o resultado preparado. No momento, ele não era exatamente humano. As habilidades da vida passada tinham sido preservadas, o sangue místico ainda corria nas veias dele, então cedo ou tarde o tempo dele vai parar de novo. E quando isso acontecer ele vai ter que fingir ser uma pessoa comum. Quando criança, ele estudaria bem como as pessoas são, e quando parar de envelhecer de novo usaria o conhecimento para se esconder na sombra da sociedade humana, usando magia para isso. Ele ouviu barulho no quarto. Viu um morcego que devia ter vindo das montanhas, mas por algum motivo morcegos sempre grudavam nele, por isso o chamavam de Senhor Vampiro. Din pegou a lâmina da mesa, se virou para o morcego para ver se ele queria ajudar num experimento mágico, mostrou a mão e cortou o dedo.
O sangue escorria da ferida e ele falou para o morcego que aquele sangue se chamava sangue místico porque estava cheio de energia mágica. Se ele bebesse, o morcego viraria seu servo, ganharia força e inteligência. O morcego lambia o dedo. Dean ficou feliz. Os olhos do morcego se arregalaram. Ela começou a pular de alegria para cumprimentar Dean e agradeceu pela força. Graças ao sangue dele, agora podia falar e certamente serviria para um bom propósito. Mas Dean mesmo tinha acabado de ganhar esse poder, então dependia dele. Dando sangue mágico para alguém, ele conseguia transformar em servo, mas não podia fazer isso sem consentimento. E mesmo transformando em servo não tinha controle total. Essa relação era mais tipo, ele dá energia mágica e em troca o servo tem que realizar os pedidos. Pode ajudar na hora e avisar se souber de um lugar bom para experimentar magia. O morcego pensou nas montanhas onde mora, mas lembrou de avisar para ter cuidado. Tinha monstros tipo urso preto, pássaro noturno e um coelho gigante. Dean não achou que isso fosse problema. Iam para a montanha naquela noite. Ele esperava que o morcego o guiasse. O morcego ia esperar. Bateram na porta. A irmã Rumi entrou. Queria avisar que a comida estava pronta. Então decidiu falar isso em vez da Marta, que veio correndo do prédio principal da mansão. Mesmo que o irmão mais velho já tivesse dito que Rumia queria ouvir o progresso do irmão um pouco no caminho para a cafeteria, ele começou a contar que de manhã acordou, tomou café, leu os livros necessários para entrar na escola dos plebeus. Ia pedir pro pai ensinar a usar espada, mas ele já estava ocupado com os zeros. Depois do almoço, ele bateu espada de madeira sozinho. Rumi olhou para o irmão com os olhinhos pequenos e disse que ele devia prestar mais atenção nos sentimentos de uma garota. Yuki achou que ela estava brava, mas Rumia disse que não, estendeu a mão para o irmão como se quisesse companhia no caminho pro refeitório. Rumi olhou para a mão. Yuki colocou a dela lá. A rua barulhava. Yuki pensou no vento forte. Rumia falou que parte da rua ainda estava de pé antes do pai construir a mansão principal e ela pensava em como arrumar isso com magia. Ele esperava que a guilda Lindville tivesse algo e que o irmão fosse entrar nela. Yuki começou a pensar na guilda de magia Lind, uma organização enorme que incluía academia de magia e instituto de pesquisa. A guilda tinha membros da realeza e da alta nobreza. Mandar os filhos para lá era sinal de status alto na sociedade nobre. Além disso, parecia que os membros da guilda eram treinados em magia antiga poderosa, um assunto bem interessante para Yuki. A magia antiga lembrava a Igreja da Terra Santa, então ele meio que não queria se envolver. Yuki se fechou em si mesmo e só ouviu o que Rumia falava, pediu desculpa por não escutar direito. Ela, como sempre, consertava o que tinha aprendido, ia ler em voz alta o que estudou e o irmão tinha que escutar. Pediu para ela respirar fundo. Yuki já ajudava nos treinos de Rumia e na recitação de um poema há um tempo. Era uma lição especial para afinar a pronúncia necessária para ativar magia. O poema não mudou desde a vida passada, então ele podia cuidar dela. Ele se lembrava da vida passada, afinal também ensinava as crianças da vila, e o trono onde morreu nem era um trono, era uma sala de aula. Foi assim que trabalhou por 120 anos como professor e nem percebeu que a alfabetização na vila tinha chegado a 100%. Rumia e o irmãozinho desceram as escadas, e o que anunciou que o tempo tinha acabado. Ele ia pro refeitório do prédio longe e ela ficaria ali, mas Ria queria comer com o irmão querido. Ele não podia comer ali, Ria sabia disso. Ouviu Ria sendo repreendida para não ser egoísta. O homem disse que conhecer o próprio lugar era importante para quem tem ligação com magia. Esse homem se chamava Cockle Mine, o tutor que o pai contratou para que o irmão mais velho Zeros pudesse entrar na guilda de magia. Rumi olhou para o mentor Cockle e o irmão Zeros assustados. Cockle virou para Yuki, dizendo que talvez ele não saiba, mas as pessoas não nascem iguais. Yuki sabia e falou que, acima de tudo, vem a humanidade, depois as raças humanoides tipo elfos e lá no fundão monstros tipo lei e vampiros, por exemplo. Kaka olhou para Yuki pensativo e perguntou sobre o equilíbrio de poder na família nobre. Yuki olhou para ele e começou a analisar a família Glosseri, principalmente o chefe que tinha o poder do pai, depois a esposa legítima Misha, o irmão mais velho Zeros, a Lady Rumia e abaixo de todos ele estava ele, Yuki Grosseria. Kakle disse que ele cometeu um erro, um bastardo como ele não tinha direito de usar o sobrenome Nobre Grosseria. Yuki pediu desculpa profunda. Rumia falou pro mentor não dizer isso. Yuki era irmão dela e parte da família Grosseria. O mentor Kakle olhou para ela e depois virou para Zeros. Virou flechas pro irmão. Mesmo já adulto, o tutor disse que já tinha ensinado pro Zeros o que o herdeiro de uma família nobre devia ser, ou que ele já tinha esquecido. Ria disse que um bastardo é tipo servo, mas não é certo que um nobre divida a mesa com servos.
Como alguém que está acima dos outros, Zeros tinha que preservar o orgulho de aristocrata. O mentor disse que essas foram as palavras do irmão mais velho. Ri olhou para o irmão horrorizada. Yuki a tocou e mandou ela ir comer, ele ficaria nervoso demais se fosse sentar com os outros. Diferença social, como sempre, as pessoas adoram essa baboseira, então é melhor comer quieto com a Marta num prédio afastado. Ri olhou para Yuki e aceitou o pedido dele. O mentor Kakli, Zeros e Ria foram pro refeitório. Yuki pensou um pouco e pediu permissão para perguntar algo pro mentor Kokli. Queria falar sobre a Igreja da Terra Santa. Era interessante saber quanto tempo tinha passado desde que descobriram a capital da antiga civilização mágica Elysium, cheia de magia antiga e artefatos. O mentor ficou bravo. Disse que Yuki não podia falar o nome daquele templo Igreja Elysium em voz alta. Era tabu. Yuki olhou pro mentor Kakli que tentou respirar fundo, mas respondeu à pergunta de Yuki. Fazia 220 anos desde a descoberta da capital da antiga civilização mágica Alissa. Yuki devia saber que o mentor respondeu por misericórdia, para ele não ficar enchendo o saco dos outros com aquela pergunta idiota, e o mentor foi embora. Yuki pensou naquela igreja. Parecia que o mundo onde o recém-feito papai de Dena despertou ainda estava cheio de segredos. Yuki largou o garfo e faca com um tilintar, agradecendo pela comida, que estava muito gostosa, e que teria gostado de uma porção maior. A empregada respondeu que aquilo eram os restos da mesa principal do prédio. Ela vai limpar a mesa e o Yuki pode descansar um pouco depois da comida. Essa empregada se chama Marta, mora numa parte afastada da mansão e cuida do Yuki. Fora da janela, Yuki percebeu duas figuras. Era Rumia e Abadia. Ri estendeu as mãos e recitou um feitiço, falando com a luz da encarnação, pedindo para que ela respondesse ao chamado dela e brilhasse. Num flash, apareceu o pai dela, que deu um tapinha nela elogiando como ela tinha conseguido recitar o feitiço direitinho. Esse é o pai deles. Geor Groseria. Ela treinou muito e a dedicação dela era de se admirar. Rumia disse que tinha algo que merecia ainda mais elogios. Agora o padre ia mostrar como era para fazer. E Yuki podia ver que o esforço da Rumia estava valendo a pena. Jorg segurava uma bola grande e brilhante na mão e Ria admirava as habilidades do pai. Yuki pensou que o verso e o efeito do feitiço não tinham mudado nada desde a vida passada, os feitiços não tinham evoluído, mas também não tinham piorado. Ele lembrou das palavras do mentor dele, que a capital da antiga civilização mágica foi descoberta há 220 anos. Ele se perguntou se realmente tinham se passado 200 anos desde que o Din morreu. Parece que sim. 220 anos tinham passado desde que a Igreja da Terra Santa Alissum descobriu e tomou posse dos artefatos mágicos antigos, e o Din foi morto 20 anos depois desse evento. Ou seja, 200 anos tinham se passado desde a morte dele, então Liao e Alice já tinham saído desse mundo, e ele suspirou triste. Não tinha nada que pudesse fazer quanto a isso, mas ainda achava difícil de acreditar. O nome do país mudou, mas a gramática da magia e o sistema social continuavam os mesmos, então ele pensou que tinha renascido numa geração mais próxima da vida passada. A verdadeira magia antiga continuava sendo uma arte para a elite, disponível só para as classes mais altas, por isso o tutor Kokli agia tão arrogante e o irmão mais velho queria entrar na guilda de magia. Yuki ficou olhando pro teto, interessado em saber o que tinha acontecido nesses 200 anos. Ele ia descobrir. O templo da Igreja Alissum tinha sumido do cenário e agora era visto como tabu. Yuki queria entender como isso aconteceu porque não queria cruzar com eles de novo. Falando nisso, tinha uma biblioteca no prédio principal da mansão, então talvez ele encontrasse alguma informação, mas um bastardo não podia cruzar o limiar do prédio principal sem permissão. Para isso ele precisava bolar um plano e, para isso, primeiro tinha que experimentar suas habilidades. Pensou na carne gostosa que fez sua boca salivar. Como sempre, não tinha carne na mesa do jantar, então ele ia caçar junto com alguns experimentos mágicos. Mas antes precisava testar essas habilidades. Olhou o status dele, geralmente mascarava com essas características, afinal, quando entrasse na escola ele seria testado, como tinha sido avisado. Yuki olhou o status de novo, só que dessa vez era real. Suas habilidades incluíam voo, sangue místico, bloqueio de presença, magia de gelo, criação de servos, diálogo entre espécies, erosão e purificação. Esse conjunto de habilidades devia ser suficiente para ele. A noite chegou, Yuki tirou o pé da janela e pulou usando uma habilidade que anulava temporariamente o peso do corpo com magia. Subiu numa árvore. Os guardas não perceberam. Parecia que o bloqueio de presença também funcionava direito. Pensou que devia estar de volta de manhã. Pulou do galho e voou até onde o morcego o esperava.
Yuki achou que o morcego ia guiá-lo para um lugar onde ele podia praticar magia e caçar ao mesmo tempo. Para um morcego isso não seria nada difícil, mas primeiro o morcego queria saber o nome do mestre, só que ele não tinha nome. Pediu pro dono dar um nome para ele. Yuki pensou, e lembrou do nome Dick. O morcego gostou, era o nome do pai de um velho amigo do Yuki. Enquanto ele morria na cama, Dick agradeceu por ter tido uma vida feliz e pediu que Yuki escutasse seu último pedido, falando do filho Lily, que precisaria de cuidado. Dick perguntou quantos anos tinha o mestre. Yuki pediu para não se preocupar com isso e falar mais sobre quem iam caçar. O alvo era um coelho grande, que são criaturas muito cautelosas. Yuki já sabia disso. Chifres e um coice das patas traseiras deviam ser evitados, todo mundo sabe. Ele nem pensava em combate corpo a corpo, afinal ia fazer experimentos mágicos. Dick falou que fogo e vento eram barulhentos demais, Yuki se especializava em gelo e ia usar prisões congelantes. Rumo ao coelho grande, o gelo tocou a pata dele. A magia dele era perfeita para criar armadilhas e atividades furtivas, não fazia barulho nem luz, então podia pegar presas desprevenidas e imobilizá-las totalmente. Yuki ficou satisfeito com o resultado, desceu da árvore, sacou a espada e pediu desculpas pro coelho grande antes de matá-lo. Pendurou o corpo para deixar o sangue escorrer. Sentiu os olhos de Dick nele. O morcego admirava a habilidade do mestre, dizendo que nem ele conseguiria escapar dessa magia. Era uma magia muito discreta. Dick falou que a magia não cria luz nem som, a vítima nem percebe que tá presa. É a melhor magia que se pode pensar para sobreviver na floresta, mas ainda assim não era páreo para magia antiga. Yuki tinha visto os oficiais da igreja usarem aquilo antes na vida passada, viu um padre despachar 2 ladrões facilmente, que até imploraram por misericórdia, mas o padre não quis saber. Um clarão apareceu na frente deles, e eles sentiram uma dor excruciante. Era inaceitável um padre fazer aquilo. Eles, servos do templo Alisum, não podiam ignorar as atrocidades dos violadores da ordem. Depois o padre queimou toda a quadrilha de ladrões em cinzas com um golpe só. Geralmente a magia é feita lançando um feitiço, usando a energia mágica dentro da pessoa como combustível. Yuki simplificou a magia de gelo, mas ainda não conseguia usar continuamente. Já a magia antiga não tinha nenhuma limitação de magia simples, era um grupo realmente cruel com uma força aprisionada sob ameaça de batalha. Yuki percebeu logo que lutar contra a igreja era inútil. Se ele tivesse magia poderosa, Liao não teria precisado matá-lo. Na geração atual, a magia antiga está nas mãos da guilda de magia, só olhar o Cockle para ver que ele não quer se envolver com essas organizações. Dick virou para mestre, contou que os morcegos amigos dele tinham achado outro coelho grande. Yuki ficou surpreso que Dick tinha amigos. Quando Dick falou tudo sobre o mestre, não faltaram interessados em servi-lo. O som de asas batendo apareceu acima, Yuki levantou a cabeça. O céu noturno estava cheio de morcegos. Dick queria que todos soubessem como o mestre era incrível. Os companheiros de Dick conheciam toda a montanha, dava para considerar que aquela terra virou domínio de Yuki. Yuki elogiou Dick, que ficou honrado com o reconhecimento do mestre. Parecia que toda informação sobre a montanha estava na mão dele, que usava o lugar como base. Yuki pediu para Dick escolher alguns companheiros como mensageiros para avisar quando monstros fortes demais aparecessem ou se fosse atacado de surpresa, para que Yuki fosse avisado e pudesse pular para ajudar. Os morcegos agradeceram o Yuki em uníssono e decidiram que agora ele ia atrás do próximo coelho grande. Yuki testava suas habilidades, conseguia usar tudo, e com isso ia continuar fingindo ser humano a qualquer custo. Depois de pegar mais alguns, voltariam para casa. Esse loot ia ser chave no plano dele de infiltrar no prédio principal da mansão. O portão rangeu atrás dele. Yuki podia ouvir alguém. Devia ser o mentor Cockle, provavelmente seguindo ele, como planejado. O mentor via que Yuki tinha ido caçar, e Yuki apontava pro coelho. Ele armou armadilhas na floresta, uma pegou a presa. Então ele trouxe para casa e planejava que a empregada do prédio distante cortasse a carne. Ele não tinha muita chance de provar carne, então decidiu compartilhar um pouco. O mentor passou a mão na cabeça pensando no egoísmo daquele bastardo e explicou que, numa família nobre, um bastardo é igual a servo, e se o servo pega presa na caça tem que entregar pro mestre. Yuki ousava usar essas ofertas para ganhar favor dos outros servos. O mentor lamentou a situação. Yuki nem ligou pro que o mentor falou, queria cortar a carne logo, mas teve que deixar para depois porque o mentor parou ele. Yuki se virou para ele, ouviram os gritos, o padre ficou feliz de encontrar o filho. Yuki contou que tinha ido caçar nas montanhas. O mentor Cockle entrou e disse pro Job que Yuki ia cobrar a caça dele.
Jorg olhou para o mentor confuso, sem entender o que ele estava falando. Se o Ryuki tinha caçado, a presa também tinha caçado. O padre viu que o filho pegou um coelho grande e 2 cadáveres ao mesmo tempo. O pai elogiou Yuki e bagunçou o cabelo dele. Dizer que pegou uma presa cuidadosa era digno de louvor, que pai tinha um filho talentoso. Yuki agradeceu o pai. O pai tinha recebido título nobre por serviços militares, não parava de treinar e não poupava elogios para conquistas alheias. Nas vidas passadas, Yuki não tinha ninguém que pudesse chamar de pai, então gostava bastante desse cara. O padre falou para ele não se arriscar mais, tinha muitos monstros perigosos nas montanhas. O mentor entrou de novo e disse que essa atitude condescendente era inaceitável. Yuki se virou para ele, disse que em vez de mandar o bastardo calar a boca, o Jorg tinha coragem de elogiar, o que era comportamento indigno de um verdadeiro nobre. O padre pediu para o mentor não ser tão rígido. O filho tinha tido sucesso na caça, não via problema em elogiar, mas parecia que o pai tinha esquecido os termos do contrato com o tutor, que ia fazer o possível para colocar o herdeiro Zeros na guilda de magia linda em troca. O senhor não ia contrariar os ensinamentos do preceptor. Parecia que esse era o acordo. O pai queria reclamar, mas o tutor decidiu voltar para a capital imediatamente. Yuki disse que ele estava errado e que não tinha entendido direito a importância da posição e da disciplina na família, e pediu que aceitassem a oferta dele. Yuki deu o coelho pro pai, mas em troca queria permissão para visitar a biblioteca. O pai perguntou de novo se ele realmente queria fazer isso. Yuki disse que o tutor estava absolutamente certo, eles precisavam aprofundar o entendimento da situação, e para isso queria suprir a falta de conhecimento. O pai ficou surpreso com o quanto ele levava isso a sério. Yuki pensou para si mesmo que essa farsa tinha sido armada por ele mesmo. Sabia bem que se voltasse para a mansão pelo portão principal o tutor ia pegar no pé dele e provavelmente ia fazer escândalo. A voz dele ia chegar no padre que normalmente treinava de manhã nesse horário. Não foi difícil bolar esse plano. O padre ficou feliz em dar permissão pro Yuki. O tutor ouviu tudo e provavelmente não teria qualquer objeção. Cockle mal conseguiu dizer não, não tinha nenhuma objeção. O plano do Yuki deu certo. Yuki percebeu que o mentor saiu do escritório, e ele riu maliciosamente ao passar por ele. Yuki achou que tinha esquecido que ali só tinha uma biblioteca. Neil, o mordomo, estava na frente dele, esperando por Yuki. Ele servia naquela casa há muito tempo. O pai dele dizia que tinha lutado ao lado do Neil na juventude. Yuki perguntou para o mordomo o que o mentor estava fazendo ali, mas o mordomo não estava nem aí para isso. Perguntou que livro ele procurava. Livros eram raridade. Hoje em dia era um luxo caro. Yuki estava procurando um livro sobre a história daquele país e achou. O mordomo ficou surpreso com o que ele podia ver dali. Yuki falou na lata que, afinal, em caligrafia antiga só tinha a história do reino escrito em letras pequenas. Yuki tentou abrir, mas não deu, ficou confuso. Yuki falou que o livro não abria. O mordomo já tinha destrancado a estante, mas mesmo assim não abria. O mordomo olhou para a base da estante, e Yuki também. Estava trancada com uma ferramenta mágica. Yuki sacou que tinha sido obra do mestre. O mordomo se despediu, jurou lealdade à casa baronial, devia ter pensado que ia prejudicar o pai se não obedecesse. Caco. Yuki pensou como era difícil lidar com esse povo, principalmente a nobreza. Ele não entendia essas pessoas e se perguntava se o mentor se arrependia de desperdiçar uma ferramenta mágica valiosa só para impedir ele de ler um livro, mas aceitou. Puxou a adaga e cortou o dedo, ia tentar usar um feitiço de remoção que não usava há tempo, molhando a ferramenta com sangue para usar o poder dele e interferir no feitiço embutido. Esse feitiço funcionava igual quando ele deu sangue para Alice. Com purificação, destruiu o vírus da praga das marcas da morte, penetrando as camadas externas da fórmula mágica e analisando o feitiço internamente. A análise foi completa, um feitiço de ligação mágica foi detectado e começou a quebrar o desempenho do feitiço. A desativação do feitiço deu certo, a trava do mentor caiu. Yuki pensou que ia ter que colocar a trava de volta depois. O mordomo chegou com uma bandeja oferecendo chá, percebeu que ele estava lendo um livro. Yuki recusou, não queria sujar o livro. O mordomo ficou surpreso, olhou para a trava. Yuki tinha cometido um erro, colocou a ferramenta mágica invertida, tudo porque estava com pressa. Yuki olhou para o mordomo. Neil falou que até um tutor podia errar assim. No passado, no campo de batalha, ele tinha sido pego por esse tipo de selo que era tão poderoso que para tirar precisava da ajuda de 3 magos ao mesmo tempo. Claro que não dava para tirar sozinho, então o mentor provavelmente errou quando aplicou. Yuki riu, o mordomo provavelmente queria prender ele mesmo.
Neil pediu desculpas pelo deslize, disse que o reverendo tutor não baixaria tanto o nível. Yuki continuou lendo. Uma hora depois bateu o livro com força. A Igreja da Terra Santa, que se chamava Templo Alisum, descobriu a capital da antiga civilização mágica Alisum e declarou aquele lugar Terra Santa. Usando magia antiga e artefatos, ganhou posição inabalável com influência política na sociedade, mas agora tinha sido destruída, finalmente de forma irreversível. Yuki não entendia como uma igreja com tanto poder aterrorizante podia ruir. Isso aconteceu por causa da intervenção da igreja na guerra territorial dos reinos. Dentro da organização houve uma divisão em várias facções, cada uma apoiada por reis de países diferentes que foram empurrados a começar a guerra. Eles provavelmente achavam que ganhariam fácil com magia antiga e artefatos na mão. Porém, assim que a guerra começou, os artefatos antigos ficaram inúteis. Não dava nem para saber se simplesmente não funcionavam ou tinham perdido totalmente o poder. Mas já era tarde para voltar atrás. O reino já estava no abismo de uma guerra longa. Quando o horror acabou, todo o ódio da humanidade se voltou contra a Igreja da Terra Santa. A destruição completa do Templo Alisum, que virou inimigo da humanidade, não demorou. Ao mesmo tempo, a maioria dos artefatos antigos que eles tinham foram perdidos. Yuki deitou no chão, achando que para essa época a humanidade já tinha feito cópias dos artefatos e garantia uma vida mais confortável, tipo abrir a torneira para sair água quente ou um cobertor que esquenta para dormir. A organização que um dia achou aquela espada santa estava extinta, nem dava para rir. No fim, eles causaram mais mal para um mundo que o feiticeiro imortal. Ele não achou nada sobre a Vila Fá. O livro de história só falava da destruição do Templo Alisum e da fundação da Guilda de Magia Lind, que herdou a magia antiga e faz de tudo para garantir que caia nas mãos certas, para que erros terríveis do passado não se repitam. Ele lembrou da filha do Léo. Para conseguir mais informação ia ter que ir para a capital, que tem uma biblioteca enorme e muitos estudiosos de história. Talvez lá descobrisse o que aconteceu com a Vila Faer, com Liao e os outros daquela época. Pensou no que fazer no futuro. Podia escolher dois caminhos. O primeiro, sair de casa e entrar na academia para plebeus, já que ele não podia herdar o título nobre da família. Entrar na academia da capital como plebeu e ganhar o conhecimento necessário do mundo era uma opção perfeita. Depois, virar aventureiro e sair em uma jornada eterna. Nunca parar em um lugar para que ninguém saiba de onde ele veio ou quanto tempo está viajando. Assim, ninguém desconfiaria da imortalidade dele. O segundo caminho era ir para as terras onde ficava a Vila Fara. A guerra começou logo depois da morte dele. Se encontrasse os descendentes da Alice, talvez conseguisse informação sobre o destino da vila. Yuki continuou pensando, ia fazer tudo junto, afinal, não tinha motivo para se limitar a uma opção só. Precisava falar com o pai. De repente, ouviu parabéns na rua. Yuki olhou e viu uma carruagem vermelha, provavelmente de uma família nobre. O pai percebeu Yuki. Ele estava no tempo certo e precisava descer até eles. Zeros recebeu uma mensagem muito honrosa. O pai queria que Yuki ouvisse. Yuki olhou para eles com dúvida. O mentor falou que Yuki devia se orgulhar de ter um irmão mais velho tão excepcional. Yuki ficou surpreso. Era a primeira vez que via Cocle de tão bom humor. O pai perguntou para Yuki sobre a guilda de magia Lind, que tinha dado notícias animadoras pro mestre Zeros. O pai também estava feliz. Yuki já tinha achado que o irmão mais velho tinha sido aceito na guilda, mas não, a princesa real, a oitava princesa Iris Rashia, ia visitar os Zeros pessoalmente. Yuki continuava surpreso, a princesa alta estudaria na guilda. Yuki ouviu os Zeros dizendo que a guilda inclui membros da alta classe. Então, a princesa viria representar a guilda para ver as habilidades do irmão. Zeros ficou meio surpreso que Yuki adivinhou rápido. Cocle já estava soltando seu veneno sarcástico. Yuki achou que a princesa vinha para ver algum barão. O mentor Cocle começou a elogiar, dizendo que aquele resultado era fruto dos esforços dele, que não tinha escrito cartas de recomendação à toa, que esforço seria em vão se o Lord Zeros não tivesse talento para magia. Para virar membro da guilda e mestre e controlar a magia antiga, precisava de grandes habilidades mágicas. A princesa real tinha altíssimas habilidades e já era reconhecida como membro da guilda, e dessa vez ela pessoalmente se ofereceu para ser examinadora. Ziz disse que era um caso excepcional, mostrava como as habilidades do Mr. Zero eram altamente classificadas na guilda. Cocle olhou pro pai sorridente, limpou a garganta e falou que durante a visita da princesa, Yuki não devia sair de casa. Yuki olhou curioso. E Cocle explicou que seria ignorância mostrar um bastardo sujo na frente da princesa e pediu que ele não saísse do prédio distante, nem desse um passo, fechasse todas as janelas e ficasse escondido, sem fazer barulho.
Kakle riu maliciosamente. O padre e Zeros ficaram boquiabertos, mas Kakle pediu silêncio ao senhor. O mentor colocou a mão no ombro de Zeros e convidou ele a contar tudo para Yuki. O mentor começou a manipular Zeros, perguntando se ele conseguia dominar todos os segredos da magia humana, sem apontar o lugar do irmão bastardo mais novo, ou se queria apresentá-lo à princesa dizendo que ele era o irmão mais novo, um bastardo, e que eles eram iguais. Zeros considerou isso, deu um passo para Yuki. Yuki olhou para o irmão mais velho, que tinha olhos azuis da esposa legítima e cabelos dourados do padre. O irmão parecia muito com ele, por isso Yuki não podia odiar os Zeros. Zeros virou para Yuki e disse que a princesa tinha sangue real de Stat nas veias e um bastardo como ele não podia se mostrar na frente de alguém tão nobre. Kak queria que Zeros fosse claro e dissesse o que achava dele. Zeros apertou a mão e começou a dizer que ele era uma criança que o pai tinha feito no campo de batalha, uma criança faminta de origem desconhecida, e que não deixaria um sangue sujo desses aparecer na frente da princesa. Yuki olhou para o irmão mais velho surpreso. Zeros levantou a voz para Yuki, dizendo que ele não devia sair do prédio afastado durante a visita da princesa. Yuki sorriu, disse que ia fazer isso feliz. Os dois irmãos se olharam. Yuki repetiu que não estava nem aí para a princesa, ele nem queria se envolver com ela ou com a família real. Esses caras gostam de empurrar pequenos favores para os aventureiros, dizendo que precisam destruir o Senhor Demônio. Na vida passada, o castelo dele foi visitado por um pseudo-herói assim. Enquanto Dinaratu preparava algo, alguém apareceu para avisar que ele devia se preparar para morrer, mas não terminou porque caiu. Ele alimentou ela e explicou que não era perigoso. Achou que até entendeu. E por algum motivo ela se instalou na vila, entrando no esquadrão, que era a avó da Lila. Yuki lembrou da vida passada com nostalgia. Yuki decidiu que devia deixar claro sua posição e que ele tinha que ficar calmo. Ele foi repreendido naquele dia, mandado fechar todas as janelas e fazer tudo para não ser descoberto. O padre e Zeros olharam para ele incrédulos. Se ainda tivessem preocupados, ele poderia passar o dia todo no final. Se o padre desse permissão, ele estava totalmente pronto para fazer uma longa jornada. Jorge bateu a cabeça e pediu desculpas. Entendia que tudo isso era para entrar na alta aristocracia, mas forçar o filho a dizer aquelas coisas já era demais. Zeros virou para Yuki e falou que ele só tinha dito para não aparecer no dia da prova, e Yuki já falou em se mudar para a cidade ou fazer viagem. Yuki parecia estar tirando sarro. Yuki ficou horrorizado. Não era isso que ele queria dizer. Pelo contrário, ele tentava apoiar os dois da melhor forma, afinal na vida passada sonhou com parentes mais velhos, não queria ser mal interpretado e falou direto que não estava nem aí para a princesa nem para a guilda de magia. Zeros ficou surpreso e Yuki ficou satisfeito. Na boa, ele tá na vida comum de uma família baronial e não vai pular etapas com a princesa. Ele sabe muito bem o lugar dele. Quando se lida com alguém tão alto como uma princesa, provavelmente precisa de etiqueta especial que até o pai dele nem conhece. Por isso ele não quer passar vergonha na frente de todo mundo, virar motivo de piada para os outros aristocratas, por assim dizer. Ele também não tá nem aí para magia antiga. A Igreja da Terra Santa que caiu mostrou que força bruta não resolve nada. Zeros ficou puto. Então Yuki pediu que os três encontrassem a princesa com calma. Ele quer entrar de coração aberto na guilda para estudar magia antiga. Aí o irmão vai entender que não tem por que se preocupar. Zeros gritou com ele, cansado de apanhar do Yuki, dizendo que ele pula etapas, não sabe o lugar dele e vai virar piada dos aristocratas. Yuki provavelmente quis dizer que ele tá fazendo esforço à toa e não merece entrar na guilda de magia. Yuki não entende por que o irmão pensa assim. Zeros falou que Yuki devia ser grato por poder morar na mansão deles e que não deixaria ele fazer papel de bobo. O padre parou a confusão, falou que Yuki não disse isso para humilhar o irmão. Zeros se acalmou e disse que ia mostrar força para Yuki. O pai olhou para o irmão mais velho. Zeros queria mostrar o poder que tinha alcançado, usar a magia antiga que o mentor ensinou na frente do Yuki. Jorg pensou nisso. Cockle pediu ao senhor que ouvisse as palavras do filho e olhou feio pro Yuki. O mentor achava que Yuki não entendia o valor da magia antiga e, para evitar que ele falasse besteira na frente da nobreza, seria sábio mostrar o poder da magia pessoalmente. Zeros pediu pro padre que concordou, que ele testaria o poder dos Zeros. Pediu espadas de madeira para lutar com Zeros. Yuki levantou a mão para dizer que ia também, mas o padre mandou ele ficar quieto e assistir, proibindo os servos de chegar perto para que a magia antiga não caísse nos olhos de testemunhas aleatórias. O mentor agradeceu e disse que julgaria a luta. O perdedor seria quem largasse a espada ou admitisse derrota. Nem o padre nem Zeros tinham objeção. Cockle anunciou o início da luta. Zeros avisou o pai que ia atacar. Yuki pensou nisso,
Zeros desenhou um símbolo no ar comandando a encarnação. Kakli elogiou Zeros. Zeros ativou o feitiço, impulsionou o pé e atacou Jorge, aumentando a força física. Yuki ficou surpreso. A cara de medo do padre era visível. Yuki achou que o pai era mais fraco, mas defendeu o golpe com magia normal. Dá para aumentar a força física até certo ponto, e considerando a diferença de corpo e tamanho, Yuki assumiu que a força física do irmão estava multiplicada várias vezes. O pai elogiou o filho, não acreditava que aquilo era resultado do treino. Zeros mostrou poder para Yuki. Yuki pensou num poder que nem dava para entender, com o qual ia levar a família Grosseria ao topo da sociedade. No momento, força e velocidade do irmão mais velho superavam o pai. Boza conseguia continuar lutando graças à experiência de combate, explicando por que a guilda de magia Lindau controla a magia antiga com rigor. É uma força poderosa e aterrorizante demais para deixar espalhar livremente. Yuki viu do que a magia antiga era capaz, mas nem a fórmula física nem as palavras do feitiço ele entendia. Só lembrava do movimento dos dedos do irmão, que ele desenhou na palma da mão, o que parecia ativar algo. Yuki olhou horrorizado, não sabia o que estava rolando, sentia os membros queimando, como se uma força saísse do fundo do corpo. Era como se tivesse voltado ao corpo do feiticeiro imortal de Nunaratu. Percebeu que estava perigoso ficar ali, interrompeu a luta e saiu correndo, explicando que se sentia mal. Zeros quis pará-lo, Yuki fugiu. Zeros correu atrás, queria mostrar força, não entendia por que Yuki fugia. Yuki não podia ser pego, só acelerou mais. Isso não passou despercebido por Zeros, que não conseguia alcançá-lo, se perguntando por que Yuki pensava que estava sob efeito de magia física, e começou a se preocupar. Impulsionou o pé no chão, olhou para o canto onde Yuki tinha sumido, mas não estava mais lá. Zeros ficou pasmo, se perguntando para onde ele tinha ido. A janela onde Yuki se escondia estava aberta. Yuki olhava a palma da mão tentando respirar, se perguntando por que só desenhar um símbolo em sangue ativou a magia antiga. Ele estava tomado pelo poder, era como se tivesse virado feiticeiro imortal de novo. O mentor perguntou o que tinha acontecido. Zeros não conseguiu alcançar Yuki, achando que ele também usava magia antiga. Kakli o tranquilizou dizendo que isso era impossível. Para usar magia antiga precisava fazer certas coisas, ler feitiços e manipular energia mágica. Sem guia ninguém conseguia. Zeros quis contestar, mas o mentor disse que Zeros só dominava magia de aumento físico. Provavelmente era ele que não conseguia usar direito. Com a amplificação certa, Zeros devia derrotar o pai sem problema. Zeros apertou a mão, às vezes sentia que nunca ia superar Yuki. O mentor achou que precisava conversar seriamente, que o bastardo não era páreo e o irmão tinha muito poder. Z concordou com o mentor. Yuki olhou de fora pela janela, suspirou, quase foi pego, caiu no chão e olhou a mão de novo. Não esperava que desenhar o símbolo fosse suficiente para ativar a magia antiga. Nas vidas passadas, quando queria escrever algo, cortava a ponta do dedo e fazia direto na palma ou num papel perto. Yuki lembrou de Liel rindo dele e chamando ele de vampiro. Parecia que a necessidade de entender a magia antiga de verdade tinha surgido, mas antes disso ele tinha que fazer algo. Foi ver a Marta e pediu desculpas por assustá-la. Percebeu como ela tinha ficado assustada quando algo voou pela janela, mas ela logo se acalmou ao perceber que era ele. Yuki não entendia como podia ser diferente, afinal ela tinha jurado lealdade quando a mãe dela teve que sair da mansão por doença. Foi ele que pediu pro senhor contratar a Marta, graças a isso podiam continuar vivendo tranquilos com a mãe dela. Antes, a mãe da Marta era a única serva que cuidava de Yuki. Marta também era amiga de infância do Yuki e da Rumia, ele não podia deixar a mãe dela se virar sozinha. Isso foi antes do Kokri chegar na mansão e das regras ficarem tão rígidas. Yuki estava preocupado se estava pesando demais na Marta, afinal eles cuidaram dele e o mandaram morar numa parte isolada da mansão. Yuki visitou a mãe da Marta mais de uma vez, não aguentava ficar preso na mansão o tempo todo e não tinha outras amizades. Depois de cada visita, a mãe dela melhorava. Era coincidência, mas a lealdade da Marta era pro Yuki. Ele achava ela teimosa, e nunca a considerou serva, e não era a primeira vez que Marta ouvia isso. Ela morava com a mãe doente, era um peso pro irmão e pro Yuki, uma parceira preciosa para sobreviver na mansão. Marta bateu o punho no peito do Yuki. Ele continuou falando, perguntando se ela estava chateada por ele ter voado até o segundo andar. Marta sempre soube que ele era incrível desde que era um bebê chorão. Yuki sempre protegeu ela, espantava os insetos com magia, aliviava queimaduras, e sempre dizia para ela guardar segredo, por isso ela cresceu uma mulher misteriosa. Dessa vez fariam igual, manteriam o segredo.
Marta lembrou de algo. Ele tinha mais coisa para dizer quando a espionava trocando de roupa? Yuki só falou que já sabia que ela era muito bonita e, em agradecimento, ia lavar o cabelo dela. O pai entrou e avisou que durante a visita da princesa ia ficar num hotel na cidade. Yuki e Marta olharam pro Jorge. No geral não tinha razão boa para fazer isso, nem para forçar eles a se esconderem no quarto e não saírem em lugar nenhum, mas as ordens do tutor vindas direto da guilda de magia não podiam ser ignoradas pelo padre. Yuki não ligava, e ele mesmo sugeriu a opção do hotel, esperava poder levar a Marta junto, assim não teria do que reclamar. O padre chegou perto do filho, o abraçou forte e pediu desculpas, falou que era só um plebeu que recebeu o título, que não tinha qualificação para ser aristocrata e estava cansado de fazer o filho se sentir assim. E o que viu que a Marta estava observando, ela se virou dizendo que podiam ficar ali o tempo que quisessem. E o que ficou conformado, sempre achou que era dever dele confortar as crianças. Descobriu que não era ruim ser confortado, só que de perto. Na vida passada ele não teve pais, mas agora tinha um pai, uma irmã mais nova, um irmão mais velho e, claro, Marta. Já era motivo para achar que não tinha sido em vão ter renascido humano. E o que agradeceu o pai, disse que ia ficar bem. O padre deu instruções para ele não passar por necessidades e colocou Marta para cuidar do Yuki. Essas palavras foram o bastante para Marta, que se curvou. Eles podiam deixar o cuidado do Yuki completamente nas mãos dela. Yuki e Marta se curvaram pro pai, que foi embora. O mentor Kakri perguntou pro Zero se o Yuki estava incomodando. Era verdade. Nesse caso o mentor teve que repetir que Yuki nunca ia dominar a magia antiga, que essa magia era só para poucos escolhidos. Zeros entendeu o lado do Kakri e sabia por que estava tão desconfiado do Yuki. Zeros já tinha visto o comportamento do senhor, como ele se preocupava com o Yuki, parecia que o bastardo tinha dominado ele totalmente. Essa era a prova incontestável de que Yuki tentava se livrar dos Zeros e tomar o lugar de herdeiro. Zeros tentou dizer algo, mas o mentor o cortou para ele não mostrar fraqueza. Yuki aos poucos colocava em prática seu plano ardiloso de conquistar os servos para seu lado. Ele tinha visto pessoalmente o plano do Yuki de vender uma das presas da caça, claramente tentando ganhar favores. Kakli nem imagina o que teria acontecido se ele não tivesse interferido a tempo. Zeros começou a achar que o irmão realmente queria se livrar dele. Cockle explicou que isso era comum em famílias aristocráticas. O bastardo vai conquistando o chefe da casa e acaba tomando o título de herdeiro legítimo. Cockle só precisava provar para todo mundo que tinha poder. Zeros virou pro mentor, que pediu para ele ouvir com atenção. Ele era o único do lado dele, Main, seu único aliado. O bastardo só denegria o nome glorioso do barão e tentava tomar o título dos Zeros. O mentor confiava plenamente no aluno, embora nem sempre fosse mútuo, já que Yuki não tinha magia suficiente. O poder? Zeros também confia totalmente no mentor dele. Kakli sorriu maliciosamente, se inclinou pro aluno e mandou ele repetir as palavras segurando o amuleto que entregou. Yuki grosseria é um inimigo comum que devemos enfrentar. Zeros pegou o amuleto e repetiu. Kakli pensou consigo mesmo que não importava o que Yuki fizesse, ele não ia conseguir derrotar o mentor com Lord Zeros, então Zeros podia fazer a prova tranquilo. O mordomo virou pro Sr. Yuka, que só estava procurando ele, e trouxe uma mensagem do senhorio. A princesa real chegaria em 5 dias, então no dia anterior ele deveria se mudar para um hotel na cidade. Também estaria proibido de ir para as montanhas próximas a partir do meio-dia do dia seguinte, porque a área foi escolhida como local da prova. E Yuki não poderia mais ir lá. Ele queria experimentar um pouco de magia antiga lá, mas tanto faz, ele ia sair escondido da mansão à noite. Enquanto isso, faria todos os experimentos possíveis no quarto. A magia antiga do irmão ativou quando ele desenhou um símbolo no ar e lançou um feitiço. Yuki memorizou o formato do símbolo pelo movimento dos dedos do irmão, mas não entendeu nada do feitiço. Devia ser uma língua especial da magia antiga. Yuki só desenhou o símbolo, sem falar as palavras. E a amplificação física ativou, ele não sabia por quê. Yuki decidiu voltar ao básico. Nesse mundo existem magia comum e magia antiga, descoberta pela Igreja da Terra Santa, e a diferença entre elas é o poder, duração e magia necessária. A magia antiga é incomparavelmente superior em tudo. O irmão, só usando reforço físico, conseguiu lutar de igual para igual com o pai, que é um guerreiro habilidoso e experiente. Depois de desenhar o símbolo como irmão, o corpo do Yuki também começou a transbordar poder. Ele queria saber por que o feitiço ativou. Pegou um pergaminho, decidiu desenhar o símbolo e, depois de analisar cuidadosamente, percebeu que nada acontecia. Então decidiu usar o sangue místico como antes. Molhou a ponta da caneta com sangue e desenhou o símbolo.
O feitiço ativou, o corpo ficou leve, até subir e agachar ficava muito rápido. Yuki pensou em pular, mudou de ideia, o resultado era óbvio. A duração da magia era uns 10 minutos, assim que a energia acabava, o símbolo na mão desaparecia. Era bem prático, dava para checar a validade fácil. Depois de desenhar o símbolo no pergaminho, nada aconteceu. Onde estava o pergaminho? Usava reforço físico, então o motivo era o sangue místico dele. Abriu o menu de status. Na aba de habilidades apareceu uma afinidade com magia antiga. Yuki se perguntou o que aquilo queria dizer, porque antes ele não tinha afinidade alguma, nem tinha usado magia antiga na vida passada, só tinha sido perfurado uma vez por um artefato antigo chamado Espada Santa. Yuki achou que podia ser por causa daquela esfera sagrada, que o sangue dele era como uma extensão dos membros. Quando morreu, a espada estava coberta por sangue dele, dava para dizer que na hora eles se conectaram. Depois de renascer, conectado a um artefato antigo, recebeu a habilidade Localização de Magia Antiga, o que deixou Yuki muito interessado. Depois de renascer, ele achava que essa geração tinha desenvolvido a civilização estudando profundamente artefatos antigos, mas por causa da guerra, os artefatos foram perdidos e a guilda de magia Lindau monopolizou a magia antiga. Yuki pensava em dominar totalmente a magia antiga e Ari poderia promover o progresso independente e deixar a vida muito mais confortável. Parou de fantasiar porque era impossível e irrealista. Na vida passada foi um senhor demônio provincial, nessa vida era um bastardo de barão. Ele não ia pular etapas. O desejo dele era conhecer a humanidade, poder se perder na sociedade humana e deixar o desenvolvimento do mundo para os próprios humanos. Esperava que o irmão conseguisse entrar na guilda de magia e virar figurão lá. Na rua dava para ouvir alguém feliz. Rumi e Marta estavam animadas porque iam comer carne com Yuki hoje. Se não se acalmassem, Kakli ia chegar correndo e fazer confusão. Yuki estava bem assim, nasceu humano, achou uma família comum, e mesmo como bastardo de família nobre vivia no conforto. Já não era mais amaldiçoado como o senhor demônio por ninguém. Tudo o que queria era estudar magia, facilitar a vida dos moradores, garantir que carne aparecesse na mesa pelo menos uma vez por semana. Yuki foi caindo num sono tranquilo, querendo deixar a vida passada para trás. Planejava sair escondido à noite, mas acabou dormindo demais, comeu muitas panquecas gostosas com calda doce no jantar e apagou de vez. Não tinha jeito. Corpo de 13 anos precisava de muito sono saudável. Lembrou que a montanha ia fechar à tarde, então até lá ia experimentar magia antiga. Dick chegou. Yuki agradeceu pela visita. Dick disse que estavam esperando ele, os outros também queriam cumprimentar. Yuki acenou e pediu que Dick mandasse eles embora para não chamar atenção. Yuki pensou e pediu que ficasse de olho na montanha enquanto ele fazia os experimentos, assim podia focar tranquilo no que não podia fazer em casa, reforço físico duplo. Agora ele se perguntava o que ia acontecer. Impulsionou-se no chão e foi testar. Acelerou rápido. Claramente surpreso, a velocidade era absurda, até a paisagem parecia flutuar e os sentidos não conseguiam acompanhar. Decidiu subir acima das árvores. Voou e sentiu como se o corpo tivesse decolado, igual à vida passada. A duração da ação era uns 10 minutos. Yuki admirou aquilo. O irmão mais velho desenhava um símbolo no ar enquanto recitava um feitiço. Só dava para ler uma boca, ou seja, só um feitiço podia ser lido por vez. No caso do Yuki, não havia limite de quantos símbolos podia desenhar porque bastava usar sangue místico para ativar a magia antiga. Ele percebeu que estava meio empolgado demais, pensou o que aconteceria se desenhasse 3 símbolos ao mesmo tempo e tentou. Sentiu dor, parecia que estava sendo rasgado, os músculos doíam e os dedos mal se mexiam. O corpo de 13 anos não aguentou a carga. Depois dos 10 minutos a magia acabou, e ele ficou aliviado. Dick perguntou como estava o mestre, Yuki respondeu que não aguentava o reforço triplo. Pensou em desenhar o símbolo no corpo do morcego, que parecia uma ideia interessante. Yuki era uma criança pequena e curiosa, então fez um rabisco no Dick. O símbolo estava pronto. Dick olhou e não gostou. Yuki ia apagar, mas o morcego parou ele e saiu voando. Dick estava explodindo de força. Era impossível ver os movimentos dele se não prestasse atenção. Yuki avisou para tomar cuidado para não bater em árvore, mas a ecolocalização do morcego também melhorou. Dick ficou maravilhado com o poder do mestre. A propósito, a magia antiga funcionava em outros morcegos que não eram servos dele. Yuki achou que magia antiga era algo assustador e que os membros da guilda usavam com maestria. Melhor não mexer com a guilda nem seus membros. Numa escola comum ele seria só um plebeu discreto. A magia é hobby perigoso se enfiar demais.
Yuki achou que já estava na hora de voltar para casa. Se atrasasse pro café, a Marta ia ficar brava. O café ia ter restos do xarope do dia anterior, que combinava com pão preto, dava para lamber os dedos. Na mesa de uma família baronial, essa iguaria era rara, seria pecado perder. Dick avisou o mestre que achou um homem que os colegas encontraram. Ele tinha sido atacado por um monstro. Yuki respondeu sem emoção que foi atacado por um urso preto, mas que entrou nas montanhas sem treino. Era culpa do homem e não dele. Dick não entendeu por que o mestre corria tão rápido com reforço. Yuki explicou que a montanha era uma área potencial para a prova do irmão e que estava com medo de imaginar a confusão que o mentor ia fazer se descobrisse. Só de pensar já arrepiava. Ele achava que era bobo de subir montanha perigosa sem treino. O homem disse para a moça se salvar, que o urso preto era demais para ela, mas que ela não ia correr sem ele. O homem reclamou que quem falou que era montanha segura estava mentindo e que não deu mapa, só coisa inútil, mas que agora não era hora de reclamar, tinham que sair do perigo. Ele ia atrair o monstro, a moça prepararia feitiço e atacaria o urso. O principal inimigo era aquele homem. A garota começou a cantar o feitiço. O homem balançou o machado. A moça falou de Mãe Terra, pediu que mostrasse a respiração de uma chama feroz e pediu que ele saísse do caminho. Ela direcionou a força para o monstro e deu um soco de fogo. O urso preto ficou em alerta. Era hora de terminar e ele caiu no chão. Estavam quase mortos. Tudo por causa da informação errada de uma pessoa burra. A moça fez sinal para ficarem quietos. Ouviram o grito de monstro. A carta dizia que o nível de segurança da zona era A, ideal para a prova. Quando chegaram, logo encontraram um urso preto com risco C. Precisavam segurar isso por enquanto e sair dali o mais rápido possível. O velho chamou a moça, que virou a cabeça, e viu 2 ursos na frente dela. Um urso deu um golpe leve que o jogou direto na árvore. A moça gritou de dor e o viu. Um urso ia direto nela e outro pro velho. Ela perdeu a voz e não conseguiria mais recitar feitiço. O homem começou a se preocupar com ela. O urso preto mostrou as garras e rosnava. A moça balançou o urso, desferiu um soco. Ainda tinha muitas coisas a fazer, fechou os olhos e não havia ninguém na frente do urso. Nas montanhas tinham muitos monstros ferozes. Andar sem treino era perigoso. A moça abriu os olhos e viu um jovem parado na frente dela, segurando-a nos braços. O homem ficou surpreso. A moça não acreditava que o garoto tinha salvo ela. Era tipo aumento físico. Yuki começou a explicar que ursos pretos estavam em época de acasalamento, até ele evitava os territórios, e no caso de colisão o melhor era recuar imediatamente. Mas mesmo com magia antiga era difícil acreditar que ele tivesse se movido tão rápido com ela no colo, tão bravo era. Já era tarde para fugir. Yuki falou que não precisava se preocupar com ele, seria melhor ajudar o velho. Um bando de morcegos chegou para ajudar, todos atacaram o urso preto, que se agachou. A moça não acreditava que morcegos comuns tinham atacado um urso preto. Era uma cena engraçada. Os morcegos atacaram rápido, e o que ia cuidar do segundo? Perguntou para a dona se ela conseguia usar magia. Ela ainda tinha um pouco de poder e teria que usar fogo de novo. A primeira vez Yuki nem conseguiu olhar direito para a moça. Ele ia dar um sinal para ela usar magia. A moça pensou como o garoto era rápido. Essa velocidade não dava só com magia antiga de nível 1, tipo reforço físico, e percebeu que não era hora disso, tinha que focar no feitiço. E o que estava distraindo o urso, pulou em cima dele e o perfurou com a espada. A moça viu que o monstro parou de se mexer, e o que aplicou um congelamento instantâneo e o urso parou. A dona ficou surpresa de ver uma magia de gelo comum, porque a pele do urso é muito resistente e protege tanto de fogo quanto de gelo, então esse garoto tinha perfurado e mandado a magia direto no corpo do monstro. A magia da moça nem era necessária. O urso preto era um monstro muito resistente. E o que mandou ela dar o golpe final, só para ele poder ver direito o uso da magia antiga dela. A moça deu um chute de fogo no urso, que derreteu em chamas. E o que apontou para onde jogar mais fogo e mandou todo mundo se afastar. O avô entendeu o recado e o segundo urso foi derrubado. A moça caiu exausta, achou que eles tinham se salvado de algum jeito. Ela ficou muito grata ao Yuki por salvar a vida dela e também viu algo muito valioso. Não esperava encontrar um artesão tão habilidoso numa área tão remota, e ele parecia da idade dela. O avô deu um tapinha no ombro do Yuki. A moça achou que Yuki provavelmente ia fazer a prova, ficou olhando ele. Yuki achou estranho demais para ser coincidência, ficou interessado na garota, que parecia muito com a Alice. Ele sabia que não eram locais, porque os locais nunca iam na área dos ursos pretos. Ele se perguntou por que os dois tinham se aventurado tão longe.
O avô pediu para Yuki não ficar bravo com a moça, porque tinham dito que a área era segura, e Yuki queria saber quem tinha falado isso. Disseram que foi o tutor a serviço da casa baronial Grosseria, Cacau. Yuki começou a suar e pensou que esse idiota devia ter pensado antes de fazer qualquer coisa, quase fez ele falhar a prova. A moça achou que Yuki pertencia à casa Grosseria. Yuki se surpreendeu com a pergunta e respondeu que era um caçador comum, corrigindo que era um caçador mago normal. A moça ficou meio chateada, mas ele era um caçador habilidoso, e com essas habilidades seria aceito na guilda de braços abertos. Yuki perguntou se eles tinham alguma ligação com a guilda. Ela disse que só assumiu isso. A moça se apresentou. Era Clara. Estava ali para ajudar na prova da guilda de magia e era guardiã do corpo dela. A prova de entrada da guilda ia ser lá em poucos dias. Eles tinham vindo conferir tudo para evitar perigos ou fraudes. O Senhor da Terra e seus acompanhantes não sabiam disso. Se avisassem antes, ia causar muito alvoroço. Clara agradeceu a Yuki por salvá-los e queria saber o nome dele, mas Yuki queria continuar sendo um caçador comum e sem nome. Clara respondeu que se esse era o desejo do Salvador, ela respeitava, e pediu que aceitasse um presente como forma de agradecimento. Yuki achou que não precisava. A moça achava que caçadores só faziam isso para vender a presa e ganhar dinheiro. Yuki parece que foi pego na conversa e coçou a cabeça. O corpo do urso preto estava todo queimado e Clara quis compensar isso dando um presente na mão dele. Yuki agradeceu. Clara ficou envergonhada e agradeceu de novo, dizendo que se não fosse pelo salto dele, teriam morrido. Yuki começou a falar, lembrou de Liao e da filha dele e comentou isso. Clara olhou surpresa, achou que ele já tinha netos. Yuki pediu que não ligasse, que ia levar eles até o pé da montanha, onde tinham deixado a carruagem. Ele já sabia que os morcegos tinham feito reconhecimento. No fim, o jovem aceitou só um grampo de cabelo, nada mais, e partiram na carruagem. Clara também achou que ele era um jovem excepcional, tão jovem e com tanto poder, habilidade e coragem de derrubar um monstro com um golpe crítico era admirável. A moça apertou as mãos, desejando ter alguém assim ao lado dela, acompanhando-a como um cavaleiro, algo que todo mundo sonha. Pena que ela não podia contar o nome verdadeiro. O avô também achava que o Salvador foi maltratado, mas tinha certeza que logo teriam uma chance dessas. Devia ser o Zero Grosseria, um jovem aspirante a entrar na guilda de magia. A moça tinha dúvidas. O relatório do tutor Cook dizia que esse jovem era inteligente, loiro e de olhos azuis, mas que naquele dia aprenderam que não podiam confiar nas palavras daquele idiota. Mesmo assim, o pai de Kaka era um homem digno. Ela achava que o garoto era o Zero. E mesmo se ele cometesse erros, o tutor Kakri tinha perdido um talento desses, seria desculpa para expulsá-lo da guilda. Que ele fosse recompensado por colocar a moça em perigo. Um caçador misterioso, lutador habilidoso que tinha morcegos muito fortes subordinados à vontade dele, e conhecia alguém parecido com ela. Parecia que precisavam saber mais sobre a casa baronial. E o que estava deitado na cama entediado, os barulhos fora da sala só o tentavam. Marta trouxe chá e eles podiam tomar juntos, já que não estavam em casa e não fazia sentido seguir as regras chatas. Marta concordou em dar um pouco de liberdade, e se alguém os pegasse, ela assumiria a responsabilidade. No dia seguinte ia ter o exame do irmão mais velho. Depois de beber o chá, Yuki percebeu como a Marta era fera. A cidade toda estava agitada por causa do maior evento, a visita da princesa. Ele devia ficar naquela pousada até a princesa ir embora. No fim, não contou para ninguém do encontro com a garota encapuzada, que usava magia antiga de fogo. Ele memorizou os movimentos dos dedos dela, então provavelmente conseguiria usar a mesma magia para reproduzir o símbolo. Ele se perguntou o que aconteceria com Dick se fizesse isso nele. Talvez fosse até melhor ele estar trancado num hotel, porque se estivesse na rua ia ficar coçando para experimentar magia o tempo todo. Para estudante de magia, é tipo droga, mergulhar no conhecimento expande as possibilidades. E essa sede de expandir leva a pessoa a se aprofundar ainda mais, dedicando a vida inteira à magia. Ele tinha visto várias pessoas presas nesse ciclo vicioso, não era uma visão agradável. A prova ia ser na Floresta Kroll, por algum motivo tinham colocado uma cruz na montanha, e o pântano era muito instável, então foi abandonado. Com certeza essa decisão foi da garota e do guerreiro velho. No meio das montanhas que o mentor chamou de muito segura, eles foram atacados por um monstro. Ele duvidava que os futuros professores tivessem confiança ainda. Yuki olhou a xícara. Parecia que Marta era a filha única. Se encontrasse uma garota um pouco mais velha que se parecia muito com a mãe dela, será que ela ia começar a desconfiar de parentesco sanguíneo?
Marta entendeu isso como uma dica sobre os problemas de decência na família. Yuki falou que era só um exemplo, e ela pensou nisso. Dizem que existem 3 pessoas iguais a você no mundo, então ela vai julgar não pela aparência, mas por outro motivo, tipo a mãe dela que sabe fazer torta de maçã. Yuki adorava torta de maçã. A mãe dele disse que aprendeu a fazer com a avó, e a avó com a bisavó, então a família toda, geração após geração, gostava de torta de maçã. Essa habilidade não passa se a pessoa não mora junto. Isso era suficiente para Yuki, embora duvidasse que teria outra chance de encontrar aquela garota para perguntar qual era a torta favorita dela, e nem sabia se a favorita da Alice ainda existia até hoje. Marta ficou feliz em saber que pôde ajudar Yuki, que era muito grato a ela, tanto que queria levá-la junto quando saísse de casa. Se ele expressasse esse desejo assim, ela estaria pronta para considerar a proposta, mas só quando ele atingisse a maioridade. Na ausência dela, um pacote chegou em casa contendo garras de urso preto, um pouco queimadas mas que valeriam um bom dinheiro. O mundo não era sem gente boa. A vovó só riu segurando o lenço do Yuki. Yuki não fazia ideia de quem era. Ficar trancado num hotel cansava ele, mas passar o tempo com Marta alegrava os momentos livres. Pediu para Marta trazer mel, que avisou o mestre para não exagerar. Uma empregada entrou no quarto dele, e se ele não estivesse lá, a Marta teria levado bronca. A existência da Marta era um freio na fuga do mestre. Chegou um mensageiro com ordens da princesa real de que toda a família deveria chegar sem exceção, e que precisavam voltar para a mansão imediatamente. Yuki ficou surpreso. Cockle jogou as coisas, não entendia por que ele tinha que ser chamado de volta para a guilda. A carta dizia que ele colocou em perigo pessoas que tinham vindo inspecionar a área. Originalmente ele deveria ter sido chamado imediatamente para a guilda para punição. Depois da prova o mentor teria que voltar direto para a guilda. O mentor só escolheu o lugar onde o Zeros ia se sair melhor. Era um lugar onde um garoto simples como Yuki podia caçar em segurança. Quem entrasse na guilda podia escolher seu professor, e se convencesse o Zeros a ser o professor dele, ia manter posição alta na guilda. Mas e se ele falhasse na prova? Aí o mentor teria que usar medidas drásticas. Bateram na porta dele. Era o Zeros querendo conversar. A porta estava destrancada. Zeros não tinha certeza se ia conseguir passar na prova. O mentor não entendia o que tinha acontecido com o garoto. Ele tinha dito para ele não vacilar. Sua Alteza já tinha chegado à propriedade. Ele era o herdeiro do baronato Grosseria. E com esse pessimismo só dava brecha pro bastardo feio atacar. Zeros abaixou a cabeça. O mentor falava de Yuki. Um bastardo é um parasita nocivo em qualquer família nobre. É o inimigo comum. Cockle cerrou os dentes. Já tinha passado por algo parecido na família dele. Falou isso para Zeros para não deixar ele passar pelo mesmo horror. Zeros pensou em Yuki, no irmãozinho dele, fechou os olhos. O mentor continuou manchando a reputação do Yuki, tentando.